Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das passagens mais conhecidas e impactantes do mundo, o Sermão da Montanha. Mas olha, a gente não vai olhar para ele como só um monte de frases bonitas, sabe? A ideia aqui é entender o sermão pelo que ele realmente foi na sua origem, um manifesto revolucionário, uma declaração poderosa, feita em um momento de extremo conflito religioso e político. Para a gente entender de verdade o sermão, primeiro a gente precisa entender o cenário, o campo de batalha da época. Pensa assim: de um lado, a gente tinha os escribas e fariseus. Eles eram tipo os guardiões da lei, os donos da interpretação. Para eles, o que importava era a regra, a observância externa. Do outro lado, surge Jesus. E ele não vem para rasgar o livro de regras, não. Ele vem para dizer: espera aí, o sentido original e mais profundo da lei foi esquecido. Então, a grande questão que ficava no ar era essa, sabe? A tensão era palpável. O povo estava numa baita crise de identidade e a pergunta era urgente, era para ontem. E agora? Em quem a gente acredita para ser fiel a Deus? Na autoridade de sempre ou nesse novo mestre que está falando umas coisas tão diferentes? E é exatamente aí, nesse vespeiro, que Jesus lança a sua ideia central. E não é um ajustezinho aqui, uma reforminha ali, não. É um desafio direto, super audacioso, ao sistema religioso da época. Ele está propondo uma base completamente nova para a vida. E aí vem a frase que é tipo o coração de tudo. A declaração de impacto que amarra o sermão inteiro. Parem para pensar no que isso significou naquela hora. Ele olha para a multidão e diz, com todas as letras, que aquele modelo de ser justo, o padrão dos caras mais religiosos da sociedade, simplesmente não era suficiente. A régua era outra. Ok, mas o que é essa tal de justiça superior? É importante entender isso aqui. Jesus não está chegando com mais regras para botar numa lista que já era enorme. Ele está literalmente mudando as regras do jogo. A justiça que ele apresenta não é algo que se mede por fora. Ela nasce, ó, aqui dentro, no coração. E ela se manifesta não com legalismo, mas com misericórdia. E para essa ideia não fica só no papo, só na teoria, Jesus parte para a prática. Ele começa a dar exemplos bem concretos. Ele pega alguns dos mandamentos mais importantes da lei de Moisés e dá uma nova interpretação para eles, mostrando como essa justiça superior funciona sempre com o mesmo movimento, tirando o foco do que se faz por fora e colocando na intenção interna. Vamos para o primeiro exemplo. Não matarás. Para os fariseus, a lógica era simples. Não matou ninguém, ok, tá tudo certo, cumpriu a lei. Mas Jesus vai muito mais fundo. Ele vai na raiz do problema. Ele diz que aquela raiva que a gente não controla, o insulto que desumaniza o outro, isso aí já é o assassinato acontecendo dentro do coração. Então, o ponto-chave é esse, percebe? Jesus torna a lei muito mais radical porque ele mira na origem do problema. A justiça superior não quer só impedir que a pessoa faça a coisa errada. Ela quer purificar a fonte de onde a coisa errada nasce, o coração. E a consequência prática disso é genial. Basicamente, para Jesus, o jeito que a gente se relaciona com Deus está amarrado no jeito que a gente se relaciona com as outras pessoas. Não adianta nada fazer todo um ritual religioso se o relacionamento com o próximo está todo quebrado. Primeiro, se reconcilie. Depois, você apresenta a sua oferta. Ele segue a mesma linha de raciocínio com o adultério. A lei antiga era clara, não cometa o ato, ponto. Mas Jesus diz, a justiça que eu estou falando exige pureza até no olhar, até no pensamento. De novo, a gente vê que a luta não é só sobre o que a gente faz, mas sobre o que se passa na nossa cabeça e no nosso coração. Beleza. Depois de deixar bem claro esse princípio da lei do coração, Jesus aperta o passo. Ele vai ainda mais longe. Ele começa a mostrar como essa justiça se aplica nas situações mais difíceis da vida. Sabe, aqueles momentos em que o nosso instinto é responder com violência e exclusão. Peguemos a famosa lei do olho por olho. Muita gente acha que ela incentivava a vingança, mas na verdade ela foi criada para limitar a vingança. Mesmo assim, Jesus vem com algo muito mais radical. E quando ele fala em oferecer a outra face, olha, não é ser passivo. É uma tática de resistência não violenta, um jeito de expor a injustiça do agressor e quebrar o ciclo de violência. E aí a gente chega no ponto mais alto, talvez o mais difícil de todo o sermão: amar os inimigos. Isso vai contra tudo que a gente sente, contra nosso instinto de sobrevivência. É a expressão máxima daquela justiça que não escolhe lado, que busca imitar o próprio Deus, que manda sol e chuva para todo mundo.
Ok, e como conversar com Deus dentro dessa nova realidade? Jesus também dá um modelo para isso, a oração do Pai Nosso. Ela é um resumo perfeito das prioridades desse reino. Já começa com algo super revolucionário, chamar Deus de Pai. E a oração foca em quê? Na vontade de Deus aqui na Terra, na nossa confiança nele e, crucialmente, no perdão, que está totalmente ligado à nossa capacidade de perdoar os outros. Bom, a gente está chegando no final do sermão. E agora todos esses pontos começam a se conectar. Tudo converge para uma conclusão que é de verdade de tirar o fôlego. É uma meta que parece quase impossível, mas é ali que a gente entende a ambição final de todo esse ensinamento. Então, fazendo o resumo, o que a gente tira de tudo isso? Alguns pontos principais ficam bem claros. Primeiro, a justiça de verdade começa no coração. Segundo, ser justo tem a ver com ser misericordioso e não conseguir uma lista de regras. Terceiro, não dá para ter uma boa relação com Deus se a relação com as pessoas está um caos. Quarto, o amor precisa ir além da nossa bolha, chegando até os inimigos. E, por fim, o grande objetivo é ser um espelho do amor de Deus. E para fechar, vem o verso que amarra tudo. Sejam perfeitos. Calma! A palavra perfeito aqui não significa ser uma pessoa que nunca erra. O sentido aqui é outro, é ser completo, íntegro, é ter um amor que abraça tudo e todos, que não exclui ninguém, exatamente como o amor de Deus, que é perfeito nessa sua misericórdia sem limites. Portanto, o Sermão da Montanha não é, no fim das contas, um novo código de leis. É um chamado para uma transformação total do coração. E ele nos deixa com uma pergunta para a gente levar para casa, para refletir. Como seria o nosso mundo? Como seriam as nossas vidas se a nossa justiça não fosse medida pela nossa capacidade de cumprir regras, mas sim pela nossa capacidade de amar, com a mesma misericórdia sem tamanho que recebemos? Fica aí a reflexão.